Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos resolver a AP do nono ano, referente ao segundo bimestre. Então, são muitos os conteúdos e nós vamos estudar daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Então, nós temos aí a questão número 1. Matias tem, ao todo, 240 cartões postais diferentes em sua coleção. Desses cartões, 4/6 são de paisagens brasileiras, sendo que 1/8 deles são de paisagens do Rio de Janeiro e o restante de São Paulo. Quantos cartões postais de paisagens de São Paulo tem em sua coleção? Então, nós temos aqui 1/8 de 240, 1/8 de 240 são referentes a Rio de Janeiro. Então, podemos resolver dessa forma, 1/8 de 240. Então, como diz que 1/8 é do Rio de Janeiro, referente às paisagens do Rio de Janeiro. Então, o restante é de São Paulo. Então, o total é 8/8, 1 inteiro ou 8/8. Se eu tiro 1/8, que é do Rio de Janeiro, o que sobra, no caso 7/8, é referente a São Paulo. Então, podemos resolver direto. 7/8 de 240. Então, nós temos aqui multiplicação de frações, simplificando esse denominador e esse numerador tudo por 8. Nós vamos ter 8 vezes 3, 24. Então, vai dar 30. Então, essa resposta vai ser 7 vezes 3, que é 21. E esse zero aqui, a gente acrescenta aqui. Como o denominador é igual a 1, 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos que paisagens de São Paulo corresponde a 210 paisagens. Exercício 2. Joana decora a borda de panos de prato sob encomenda. Os panos de prato que ela decora são do formato retangular e, para estimar a quantidade de linha em centímetros que será gasta em cada decoração, ela considera a medida do comprimento e da largura do pano. Então, tem um retângulo, e a gente nem vai precisar, só vou colocar aqui para a gente compreender até aqui. Então, aqui tem um retângulo, então aqui tem o comprimento e aqui tem a largura. A expressão matemática que Joana utiliza para essa estimativa é 2 vezes esse binômio, 2 vezes a soma de 3m mais 2n's, na qual m corresponde à medida do comprimento. Aqui m é o comprimento. E n é a medida da largura do pano de prato. Certo dia, Joana fez a decoração em um pano de prato que tinha, de acordo com a expressão matemática utilizada, que tinha 80 centímetros de comprimento, 80 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. De acordo com a expressão matemática utilizada por Joana, essa expressão aqui, quantos centímetros de linha ela estimou que gastaria para fazer a decoração desse pano de prato? Então, aqui a gente não precisa se preocupar com o perímetro, porque a Joana já definiu que o perímetro que ela quer é esse daqui, olha.
É um perímetro diferente da área do perímetro de um retângulo qualquer. Ela já estimou que o que ela precisa, já, né, de acordo com a experiência dela, essa expressão aqui está de acordo, né, o quanto ela precisa de linha. Então aí nós temos que, nessa expressão, vou copiar aqui embaixo, 2 vezes 3m mais 2n. Então, só a gente substituir. Na verdade, o objetivo aqui é descobrir o valor numérico dessa expressão para quando m é igual a 80 e n é igual a 30. Então, nós vamos ter essa expressão assim, 2 vezes 3 vezes m. Já sabemos que a unidade de medida final é centímetro, mais 2 vezes 30. Então, nós temos aqui 2 vezes, 3 vezes 80 dá 240, mais 60, 2 vezes 30. Aqui, nós temos 2 vezes, então 2 vai multiplicar o resultado dentro dos parênteses, 240 mais 60, que é igual a 300. Então, nós temos aí que o valor numérico dessa expressão é igual a 600. Então, ela precisa de 600 centímetros. Então, aqui, 600 centímetros de linha para conseguir fazer a borda dos panos, de panos de prato. Número 3. Observe abaixo um triângulo destacado de cinza. Aqui, ó, triângulo destacado, pintado de cinza. E outros 4 triângulos brancos. Então, tem aqui 4 triângulos. Não é numerado aqui, olha, com algarismos romanos. 1, 2, 3, 4. Todos representados com as medidas de seus lados. Então, está sendo mostrado aqui. Então, vamos ver. Dentre os triângulos brancos, qual deles é semelhante ao triângulo destacado em cinza? Então, aqui nós temos que semelhança de triângulos. Nesse caso aqui, nós temos que esse lado aqui é 3, esse aqui é 3, esse aqui é 5. Aí a gente verifica que esse triângulo aqui, olha, só de observar as medidas dos lados, para ser semelhante, importa a forma, né? Que os ângulos dão a forma para a gente, e também a proporcionalidade dos lados. Aqui não fala sobre as medidas dos ângulos, então a gente vai ter que se ater aos lados e também à aparência, né? Aqui, por exemplo, olha, é um triângulo retângulo, parece ser um triângulo retângulo. Então não dá para dizer que esse triângulo é semelhante a esse. Então, agora esse aqui, olha, a gente verifica aqui, olha, que esse ângulo aqui é obtuso e o lado oposto a ele é 10. Esse ângulo aqui é obtuso e o oposto a ele é 5. Então a gente pode dizer que de 5 para chegar em 10 aqui, foi multiplicado por 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Então, a gente já verifica que esse triângulo aqui é semelhante. Tá? Esse aqui é semelhante. Porque existe um fator de multiplicação aqui, olha, de proporcionalidade, né? Que quando eu multiplico tudo por 2, eu chego aqui, olha. A 10 dividido por 5 é 2. Então, o fator, né, de aumento do cinza para o branco é igual a 2. Aumentou em um fator de 2. Os outros a gente observa que não vai dar certo, olha. Só o formato aqui já não daria certo. Esse aqui poderia ser, olha, porque aqui tem um ângulo obtuso, maior que 90, né, como esse. Só que, olha só, um número que vezes 5 dá 6, até dá, teria que fazer o cálculo. 6 dividido por 5, a gente encontraria o fator, vai dar 1, alguma coisa. Só que aqui, olha, já diminuiu o lado. Se o fator aqui, ó, desse aqui para esse, está dando 1 e 1, alguma coisa,
Então, aqui também, daqui para cá, também teria que dar 1, né? Só que aqui 2 dividido por 3 dá 0,6, menor que 1. Não pode ser. E aqui, subindo um pouquinho aqui, a gente tem aí que, né, não pode ser também, olha, parece, né? Olha, aqui maior que 90, né? Aqui maior que 90. Agora, de 7 para chegar em 5, né? Tá dividindo 7 para 5 dá também 1 e alguma coisa. Aqui também, 5 para 3 vai dar 1 e alguma coisa. Só que a gente verifica quando fizer o cálculo, tá? Que não vai dar esse direitinho esse resultado. O fator vai mudar. Então, a 7 dividido por 5, por exemplo. 7 dividido por 5 dá 1, sobram 2. Então, aqui, vírgula, 0. Então, o fator aqui teria que ser 1,4. Então, 7 dividido por 5 é 1,4. Então, quando eu multiplico esse número aqui por 1,4 vai dar 5, tudo bem. 1,4 vezes 5, né, vai dar 7. Ok, né? Esse aqui para chegar nesse, multiplico por 1,4. Agora, esse aqui, 3, para chegar nesse, eu também teria que multiplicar por 1,4. Então, 3 vezes 1,4. E vai dar 4,2. Então, não deu 5. Não pode ser. Então, o único que dá direitinho é esse aqui. A resposta é a letra A. É o triângulo 1. Ele é semelhante ao triângulo cinza. Exercício 7. 7 não, 4, né? Estamos no exercício 4. Então, deixa eu colocar ele mais para cá. Exercício 4. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Então, aí nós temos 16 elevado a 1/3, multiplicando 64 sobre 4. Então, aqui, o resultado dessa expressão é... Aqui, vamos olhar como, porque aqui dá para a gente desenvolver ou né, deixar na forma de raiz, né? Ou então deixar tudo na forma de potência. Então, aqui o resultado está em potência e a base é 16. Então, vamos deixar tudo, né, com base 16 também. Então, nós temos aqui 16 elevado a 1/3. E multiplica 64 dividido por 4. Toda fração é uma divisão. 64 dividido por 4 dá exatamente 16. E aqui, então, para deixar como um único termo, melhor, já tem um termo, mas para deixar só com um fator, no caso, então aqui nós temos 1 sobre 1. Não tem nada, então é elevado a 1. Usando a propriedade da potenciação, multiplicação de mesma base, a gente copia a base e soma os expoentes. Então, somando esses expoentes, nós temos 1/3 mais 1 inteiro. 1 inteiro, já que aqui é denominador 3, eu posso colocar como 3/3. 3/3 é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, são frações equivalentes. Como os denominadores agora são iguais, eu posso copiar o denominador e resolver o numerador. Então, a resposta é 16 elevado a 4/3. Resposta é a letra B. Exercício 5. Em um parque aquático, são vendidos 2 tipos de ingressos, meia entrada e inteiro. Os preços desses tipos de ingresso estão apresentados no quadro abaixo.
Então, meia entrada, R$30 e inteiro, R$60. Certo dia, esse parque arrecadou R$3.000 apenas com a venda dos ingressos. Nesse dia, foram vendidos ao todo 80 ingressos. Quantos ingressos do tipo inteiro foram vendidos nesse dia? Eu vou colocar assim, olha, meia entrada eu vou chamar de X, quantidade de ingressos que representam a meia entrada, X, e a quantidade de ingressos que representam um inteiro, né? Uma entrada inteira é X, é Y. Então, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui nós temos o Y. Então, está falando que foi arrecadado R$3.000. Então, nós vamos montar uma equação que representa o preço, né? Representando o preço. Então, eu tenho aí uma quantidade de X vezes R$30. Vou colocar aqui nessa forma. X vezes vai ficar assim, um sistema de equações. Então, aqui eu tenho X, a quantidade de ingressos, vezes R$30, vai dar o total, né, o valor em reais de quantidade de ingressos de R$30, mais R$60 vezes a quantidade de ingressos vendidos. Vou colocar na ordem certa. Então, nós temos aqui 30x mais 60y. Então, aqui nós temos em reais. Então, essa quantidade de ingressos vezes R$30, mais essa quantidade de ingressos vezes R$60, representa o arrecadado que foi igual a R$3.000. Então, essa expressão representa dinheiro, né? Aí embaixo nós temos a quantidade, olha. Então tá falando que foram vendidos ao todo 80 ingressos. Então nós temos a quantidade de ingressos de R$30, mais a quantidade de ingressos de R$60, dá um total de 80. Então essa expressão vale a pena a gente resolver multiplicando essa equação aqui de baixo por 30. E aí, então, eu vou ter termos iguais e sinais iguais. Eu vou copiar a primeira. Nós vamos ficar com sim, né? Só copiando. E embaixo, multiplicando tudo por 30, nós vamos ter 30x mais 30y igual a 30 vezes 80. 3 vezes 8, 24. Aí acrescenta 2 zeros. Então, como tem termos iguais e sinais iguais, eu vou fazer uma subtração, onde a equação de cima, que é maior, vai tirar a de baixo. Então, 30 menos 30, ela vai dar 0. 60 tira 30, vai dar 30. E aqui, 3.000 menos 2.400 é igual a 600. Então, nós temos aqui 600 dividido por 30, já podemos cancelar aqui, cada lado, 60 dividido por 3, né, que é igual a 20. Então, 3 passa como divisor. Então, aqui o Y está representando a quantidade de ingressos inteiros, né? E aqui a pergunta é, quantos ingressos do tipo inteiro foram vendidos nesse dia? Então, a resposta é igual a 20. Para descobrir a quantidade de ingressos meia entrada, teria só aqui colocar o valor do Y aqui, que é igual a 20, e descobrir então o valor do X.
Exercício 6. Ana produz doce de leite para vender sob encomenda. Ela armazena esse doce em potes, cada um contendo sempre 0,8 quilos do produto. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 26 potes de doce de leite. Ao verificar seu estoque, ela constatou que havia 9 quilos de doce de leite já pronto. Quantos quilos de doce de leite Ana ainda precisará produzir para atender a esse tipo de encomenda? Então, se cada um tem 0,8 quilos e ela precisa de 26 potes, então vamos ver, melhor, ela recebeu, né, uma encomenda de 26 potes, então vamos ver 26 potes, quantos quilos são necessários do produto, né? Então, para isso, a gente só multiplica 26 vezes 0,8. Então, 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Então, aqui tem um número após a vírgula, então um número após a vírgula. Então, quilos. Então, ela precisa de 20 quilos e 800 gramas de doce. Então, está dizendo aqui, olha, que ela já tinha pronto 9 quilos. Né? Então, aqui é o que ela precisa, né? Cada pote, ela precisa de 26 e cada pote tem 0,8 quilos. Então, vamos ver aqui, olha. Então, se nós tirarmos o quanto ela tem, já tem, a gente vai descobrir quanto ela precisa produzir. Então, é 20,8 tirando o que já tem. Então, aqui é uma subtração, unidade com unidade, vírgula com vírgula, décimo com décimo. Então, tirando aqui, aqui a gente coloca 1. Então, nós temos aqui esse 1 emprestou para cá, né? Então, 10 tira 9, vírgula com vírgula, né? 10 tira 9, 1. E esse 1 aqui não tem nada, né? É 0. Então, nós temos que a resposta é, ela precisa produzir 11,8 quilos. A gente poderia também usar aqui, para descobrir esse valor, poderia usar a regra de 3. Né? Um pote corresponde a 0,8 quilos. E 26 potes corresponde a quanto? Então, esse raciocínio aqui é um raciocínio mais básico. Exercício 7. Emília, Isabela e Joana foram lanchar em uma padaria. Emília tinha em sua carteira uma determinada quantia para pagar esse lanche. Isabela observou que a quantia em sua carteira correspondia ao quadrado da quantia de Emília. Aqui, ó. Vamos colocar as informações. Então, Isabela, eu vou chamar de I, ela percebeu que ela tinha, era igual, né, o que ela tinha é igual ao quadrado da quantidade de Emília. Então, Emília ao quadrado. Então, I representa a quantia que Isabela tem e E a quantia que Emília tem. Já Joana verificou que tinha em sua carteira o equivalente a 16 vezes a quantia de Emília. Então, Joana tem 16 vezes a quantidade de Emília. Qual era a quantia em reais que Emília tinha em sua carteira para pagar esse lanche? Aqui a gente verifica, olha, que a quantia de Emília é comum a essas duas situações, né? Então, aqui a gente pode dizer que então, a quantia, podemos dizer que a quantia de... Aqui está dizendo, né, que a quantia de Isabela... Conseguindo pegar a caneta. Então, vamos ver. Aqui está dizendo que
Isabela e Joana descobriram que tinha em suas carteiras exatamente a mesma quantia. Então, aqui, como Isabela é igual a Joana, a quantia de Isabela é igual à quantia de Joana, então nós podemos dizer que esse valor aqui é igual a esse. Então, nós temos isso aqui. E ao quadrado é igual a 16e. Aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c. Então, nessa equação, a gente pode montar assim. E ao quadrado menos 16e é igual a zero. Então, fatorando esses dois termos, então colocando e em evidência, nós vamos ter aqui e, né? E vezes e igual a e ao quadrado, menos 16 igual a zero. Então, e vezes e é ao quadrado. E vezes menos 16e. Então, nessa equação, para ela se tornar verdadeira, ou esse e aqui é igual a zero, né? Fica zero vezes tudo isso que vai dar zero, ou então e menos 16 é igual a zero. Esse fator aqui igual a zero vezes o e também dá zero. Então, pode ser uma dessas situações. E igual a zero não pode ser a resposta, porque Emília ela tem uma quantia, né? Não tem zero, ela tem um outro valor significativo. E aqui, passando o 16 para o outro lado, nós temos que Emília então tem R$16. A pergunta aqui é, qual era a quantia em reais que Emília tinha em sua carteira para pagar esse lanche? A resposta é a letra B, R$16. Número 8. A unidade astronômica UA é dada pela distância média da Terra até o Sol. Essa distância é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Netuno é um planeta do Sistema Solar que está a aproximadamente 30 UA de distância do Sol. Então, a distância entre Netuno e o Sol é igual a 30 UA, 30 vezes 150 milhões. 30 vezes 150 milhões. Com base nesses dados, a distância em quilômetros do planeta Netuno ao Sol, em notação científica, é... Então, nós temos aqui, quando multiplicamos 3 vezes 15, 3 vezes 15, 45. Aí nós temos quantos zeros? Tem 6 zeros aqui e mais 2 aqui. Então, são 8 zeros. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou 1. Então, nós temos esse resultado aqui. Então, aqui nós temos unidade, milhar, milhão, bilhão. 4 bilhões, 500 milhões de quilômetros a distância entre o planeta Netuno e o Sol. Em notação científica, nós vamos ter que o valor que vai multiplicar a potência de base 10 tem que ser maior que 0 e menor que 10. Maior que 0 e menor que 10. Então, a vírgula só vai poder ficar aqui, olha, em 4,5. O 4,5 é um número maior que 0 e menor que 10. Parte inteira, tá? Maior que 0 e menor que 10. Aí, então, vamos verificar a potência, o expoente dessa potência. Então, nós temos aqui, olha, a vírgula fica sempre depois da unidade. A princípio está aqui. Então, daqui para chegar aqui, nós vamos caminhar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando a gente caminha 9 para trás, nós estamos, na verdade, diminuindo o número. Então, diminuiu, foi para 4,5. Para compensar, a gente
multiplica. Então, expoente positivo significa que estamos multiplicando esse fator por 10 elevado a 9. Então, esse resultado é igual a esse resultado, só que escrito em notação científica. Então, a resposta é em quilômetro, então fica 4,5, 4 inteiros e 5 décimos, vezes 10 a nona quilômetros. Resposta é a letra C. Paulo tem uma fazenda que produz soja e milho. No último ano, essa fazenda produziu 7,567, 7 inteiros 567 milésimos vezes 10 a quinta toneladas de milho e 2,54 vezes 10 ao cubo, né? 2 inteiros 54 centésimos vezes 10 ao cubo toneladas de soja. Nesse ano, a quantidade de soja nessa fazenda em notação científica é... Então, aqui está falando sobre a quantidade... Nesse ano, a quantidade de toneladas de milho que foram produzidas a mais que a quantidade de toneladas de soja nessa fazenda em notação científica. Então, pede-se a diferença entre esses dois valores. Então, para subtrair, nós precisamos ter a potência de base 10 com o mesmo expoente. Então, nós temos aqui 7. Então, aqui, esse valor aqui, ele é maior que esse. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo. 7,567 vezes 10 à quinta. Vai ter que tirar 2,54 vezes 10 ao cubo. Então, eu vou transformar esse valor aqui numa potência aqui, ó, de 10 ao cubo. Então, vai ficar assim. 10 à quinta eu posso escrever como 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Lembrando que multiplicação de mesma base, copia a base, soma os expoentes. 3 mais 5, 10. Então, 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 10 à quinta. Então, aqui eu só estou preparando por enquanto. Copiando aqui. Então, nós temos, fazendo o cálculo, olha, esse número vezes esse número aqui, ó. Porque 10 ao cubo eu tenho que deixar para ficar semelhante a esse termo aqui. Então, olha, esse aqui vezes esse anda 2 posições para a direita. Então, a vírgula estava aqui, né? 7, 1, 2. Então, aí eu posso deixar como 10 ao cubo. Então, ficamos agora em condições de fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, 756,7, tirando 2,54, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo. Podemos acrescentar zeros aqui, só para a gente se organizar. Então, aqui 0 não tira 4, empresta 1 daqui, 6. Então, 10 tira 4 dá 6. 6 tira 5 fica igual a 1. E aqui 6 menos 2, 4. 5 menos 0 e 7. Então, a resposta é 754,16 vezes 10 ao cubo. O objetivo é deixar em notação científica. Lembrando que em notação científica, nós temos aqui que esse fator ele tem que ser menor que 10. Né? Aqui é maior, olha. E tem que ser maior que 1. Então, a vírgula vai ter que ficar aqui, ó, 7,54. Então, aqui eu andei 2 posições para trás. Então, eu diminuí o número. Então, eu vou ter que aumentar colocando o expoente positivo. Vezes esse 10 ao cubo aqui.
Então, esse número aqui é esse aqui. É aqui. E esse aqui. Então, agora, nós temos um número em notação científica, multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Então, essa é a resposta. 7,5416, ou 7 inteiros e 5.416 décimos de milésimo, vezes 10 à quinta. Então, é esse número aqui, né? Olha, vezes 10 à quinta. Não, é aqui de cima, né? 5416. É esse aqui, a letra B. Fazer a conta direitinho. Continuando. Então, vamos ver. Flávio vendeu pastéis e sucos durante determinado dia de feira livre na sua cidade. Durante o período da manhã, ele vendeu 25 pastéis e 13 sucos, recebendo por essa venda R$ 214. No período da manhã, Flávio vendeu 20 sucos e 12 pastéis, recebendo R$ 144. Todos os pastéis e sucos foram vendidos por unidade, cada pastel por um preço e cada suco por um outro valor, independente do sabor. Um sistema de equações que permite obter o preço de cada pastel expressado por x e cada suco expresso por y é. Então aqui, olha, nós temos 25 pastéis e 13 sucos. Então pastéis é 25x e 13y. Então vamos ver, 25x e 13y. Ó, essa aqui dá certo. E foram arrecadados, né, com essa venda, R$ 214. Então, essa aqui já dá certo. Olha, 25 pastéis, 13 sucos, 214. Então, tá. A outra é 20 sucos e 12 pastéis. Então, pastel é X. Então, 12x e 20y. Vamos ver. 12x e 20y. Esse aqui já não dá. Então, essa equação aqui já não pode ser também. Então, vamos ver aqui, ó, 25x e 13y, né? Essa daqui está correta, né? Essa equação aqui está correta. Então, vamos ver aqui, 25 e 13y, 214. Essa aqui está errada, não pode ser. 214, aqui tem, olha, 25, 13y, 214. Essa aqui está correta. E a outra, então, são 12 pastéis, 12x, 20 sucos, né? Tá aqui, olha, 20 sucos. Então, nós temos aqui, essa aqui está correta também. Então, é a letra D. Então, nós temos aqui, observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Então, tem aqui 2 ao cubo, tirando 2 vezes essa diferença, 1 menos 3. O resultado dessa expressão numérica é, aqui a gente vai desenvolver a potência, porque o resultado está com um número inteiro. Então, nós vamos ter assim, 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. A base, multiplicando ela mesma, essa quantidade de vezes. E o resultado é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos ficar com essa expressão. 8 tirando 2 vezes o resultado que está aqui dentro. Está dentro dos parênteses. 1 menos 3. Então, nós temos aqui positivo mais 1 menos 3. Subtrai e copia o sinal do maior. 3 menos 2 é igual a 1. 3 é maior que 1, então prevalece esse daqui.
Então, sinais diferentes, subtrai e copia o sinal do maior número. Ou então eu posso fazer, eu tenho 1 e devo 3, pago 1, fico devendo 2. Então, nós temos 8, menos vezes menos, sinais iguais na multiplicação é positivo, 4. Então, 8 mais 4 igual a 12. Então, exercício 12. Observe no plano cartesiano abaixo a representação de 3 retas cujas intersecções e equações estão indicados. Então, aqui nós temos essa reta, que está, quando intercepta com essa outra reta, né, ela tem o ponto comum M. E assim, né, essa reta aqui com essa, ponto P, e assim vai. Um sistema de equações polinomiais do primeiro grau, cuja solução é o ponto P. Então, se é o ponto P, que é a solução, as equações que fazem parte do sistema são... Bom, as equações são, na verdade, é essa daqui e essa daqui. Solução é o ponto P, é essa reta e essa reta. Então, nós temos aqui, vamos ver, 4x menos 5y igual a 11, está correta. E essa outra de cima, está certinho aqui, 5x mais 2y menos 11. Então, são essas duas equações. Então, imediatamente, nem precisa olhar o restante, né? É isso. Então, essas duas equações têm como solução o ponto P. Lembrando que a intersecção entre as retas que compõem um sistema é a solução do sistema. Então, a solução a gente verifica aqui, olha, que é o ponto menos 1 e, olha, primeiro ponto em x, menos 1, e depois em y, que é igual a 3. Então, essa aqui é a solução desse sistema, a letra A. Esse aqui é o número 12. Então, deixa eu verificar o número 13.